todos e a todas. Foi muito bom terem vindo. Estamos aqui hoje para lembrar Leonardo Coimbra, segundo os especialistas, o mais genuíno filósofo português. E eu começarei por dizer que o Leonardo Coimbra nasceu na Lixa. Quem vai para Amarante, pela Estrada Nacional de Marquise, numa casa que hoje tem o seu nome, está muito bem assinalada e também em muito bom estado de conservação. Pertence sempre à família, suponho até que foi sempre habitada. Vem de uma família, digamos, abastada. O pai dele era médico e também uma figura de relevo na terra, porque também tem o seu nome lá numa rua e numa praceta. E o Leonardo Coimbra é o segundo de 8 filhos, 8 irmãos, portanto. Ali na Lixa fez a escolinha, fez a primária, e depois veio fazer o liceu como aluno interno ao Colégio Nossa Senhora do Carmo, a Pena Fiel. É um edifício que fica no Largo da Ajuda, para quem conhece Pena Fiel, por trás da Igreja da Misericórdia, aquela igreja ao cimo daquela avenida da Câmara, junto à Câmara. Um edifício bonito, assim como a frontaria da nobreza, assim, em granito, e onde hoje está instalado o Museu Municipal de Pena Fiel. Podem ir lá. Ele estudou ali, fez ali como aluno interno o liceu, mas ele não gostou nada daquilo. Aquilo foi uma desgraça. Aquilo para ele não era colégio nenhum, era mais um presídio. Isto são palavras dele, era um presídio com toda uma disciplina que fazia chorar e uma pedagogia assustadora. Vejam lá a memória com que este homem ficou daqui. Feito o liceu, veio a fazer os preparatórios para a universidade, aqui no Liceu Central do Porto, que funcionava a essa altura na Rua de São Bento da Vitória. E feitos os preparatórios, tem ele 16 anos, entra no curso de Matemáticas e Filosóficas da Universidade de Coimbra, onde vai andar 4 anos. Quer dizer, quase vai fazer o curso, não é? Mas passado 4 anos, tem ele 20, meteu-se-lhe na cabeça que o que ele queria seguir era a carreira de oficial da Marinha. E deixou a universidade e foi para Lisboa. E entrou na Escola Naval em Lisboa, onde vai ter como instrutor o nosso conhecido, o nosso ilustre António Sérgio, que vão ser, para toda a vida, não é inimigos, não se trata de inimigos, mas vão ser adversários políticos e intelectuais e ferrenhos, que o António Sérgio não era brincadeira, não era um polemista arrasador. Em 1904, tem o Leonardo Coimbra, 21 anos, vai fazer o seu primeiro percurso, o seu primeiro longo percurso de instrução. Aquilo, a Escola Naval é militar, não é? Portanto, ele vai sair para o alto mar durante uns meses a fazer a instrução. E aquilo vai lhe correr muito mal. Ele não vai gostar nada daquilo, os enxoos permanentes, ele quase o matam. Ele quase morre daquilo, e depois a angústia, né, de não poder fugir pelo navio fora e largar aquilo, ainda acaba a receita. E quando o navio aporta outra vez, passado uns meses, a Lisboa, e ele põe os pés em terra firme, nunca mais quis saber da Marinha. Acabou-se ali a carreira de oficial da Marinha. E vai então trocar a Marinha pelo Magistério Público. Vem aqui para o Porto, para a Academia Politécnica do Porto, que, como sabem, funcionava no edifício da Praça dos Leões, Praça Gomes Teixeira, não sei se se chama hoje. Eu faço sempre confusão com o Gomes Teixeira e o Teixeira Gomes, mas acho que é o Gomes Teixeira. Veio para ali preparar-se para professor, e em 1909 vai então fazer os exames finais, entra na Faculdade de Letras de Lisboa, faz os exames, de onde sai professor de liceu. Antes, porém, em 1907, ele vai casar-se lá na terra dele. E eu queria deixar já isto dito. Em 1907 estamos em vésperas da implantação da República. E estes
jovens intelectuais, o Leonardo Coimbra e outros, eram os entusiastas da República, não é? Eles já eram os anunciadores da República. E, como sabemos, a República não era muito chegada à Igreja, não é? Não morriam de amor um pelo outro, não é? E o Leonardo Coimbra, também não, naturalmente, e vai casar apenas pelo civil, o que não devia ser fácil na altura. Ele vai casar-se, ele casa-se em 1907 com um familiar, com uma senhora que é prima direta do António Nobre. Como sabem, o pai do António Nobre é de Borba, Lixa, era mesmo vizinho dos Coimbras. A mãe do António Nobre é que era de São Mamede dos Cesinhos. A casa dos Seixos, que o António Nobre tanto cantou, e onde o António Nobre passava longas temporadas, sobretudo agora no final da sua vida, já muito doente, não é? Aliás, o António Nobre morre aqui na Foz, ao amanhecer do dia 18 de março. Estava a tocar os sinos para a missa das 7, mas sai da casa do Seixo no dia anterior às 3h30, já muito doentinho, já vem ao colo dos criados, que eram na quinta, não é? Entra no comboio em Caíde, sai em São Bento e vai para Carreiros, na Foz, onde ao outro dia de madrugada. E a casa do Seixo está lá, e bem conservada. É um lar de idosos, penso eu, um bocadinho adiante de Casais Novos, em Penafiel. Casou-se em 1907 e vai ter um filho, que vai morrer com 4 anos. E isto vai perturbar, a morte de um filho perturba sempre muito, mas eu diria que o Leonardo Coimbra vai perturbá-lo para toda a vida. Até porque eles tinham muita dificuldade em conceber. Só vão ter um outro filho passado 10 anos. É um filho que vai também chamar-se Leonardo Coimbra, vai se tornar médico, foi aluno do Abel Salazar, e vai até, de certa maneira, tornar-se mais conhecido que o próprio pai de Leonardo Coimbra, porque ele vai criar os centros de recuperação infantil, que eu acho que isso hoje está distrito à Universidade do Porto. Criou um em São Mamede, que ainda funciona, são pequenos hospitais, né? Um em São Mamede, um na Senhora da Hora e outro em Gaia. Este Leonardo Coimbra médico vai chegar ao governo, mas não se vai dar muito lá com o governo, ele e o governo de Salazar, e vai morrer em Moçambique em 1970. O helicóptero, ele estava ao serviço da nação, o helicóptero em que seguia caiu, parece que no Rio, enfim, e na altura eu era muito novo, mas eu recordo-me de ouvir dizer que não sabia muito bem quem é que abateu o helicóptero, se foi a guerrilha moçambicana, se foi a gente de cá. Em 1909, ele faz, portanto, na Faculdade de Letras de Lisboa, faz professor. E vem para o Porto, para o Rodrigues de Freitas, como professor. E, em 1912, ele vai publicar o seu primeiro livro, O Criacionismo, Esboço para um Sistema Filosófico, que é a tese que ele apresenta à Faculdade de Letras de Lisboa, propondo-se para professor de filosofia. O que não vai acontecer porque ele vai desistir no decorrer dos exames por manifesta incompatibilidade com o júri. Isto não está publicado, mas, portanto, enfim, mas os especialistas, os leonardinos, e eu refiro-me aqui sobretudo ao Cónigo Ângelo Alves aqui do Porto, que é tido como a maior autoridade em Leonardo Coimbra, ele diz o seguinte: o criacionismo era um sistema filosófico genuíno, novo, absolutamente original. E aquilo era matéria, na altura, tão nova que o júri não estava preparado para avaliar aquilo. Isto por um lado. Por outro lado, o Leonardo Coimbra foi sempre assim uma personalidade frontal, não é? E isto cria impulsos. Muito direto, ele era muito direto, assim, um lutador, um orador, de gestos largos. Isto cria impulsos, cria antipatias, cria, em alguns casos, inimizades. E estas duas coisas juntas iam levar o júri a chumbar o Leonardo Coimbra. E o Leonardo Coimbra, para evitar essa humilhação, não é, do chumbo, desistiu. Desistiu, pronto, ficou sem essa
competência, não é? Sem essa possibilidade de ensinar. Voltou para o seu lugar de professor no Rodrigues de Freitas. E aqui, no Porto, como professor do Rodrigues de Freitas, vai, juntamente com o Jaime Cortesão, Jaime Cortesão, que é da zona de Coimbra, não é? Ansá, Cantanheiro, e fez-se médico na faculdade em Lisboa, mas que nunca exerceu, veio logo para o Porto para ensinar História no Rodrigues de Freitas. O Leonardo Coimbra mais o Jaime Cortesão vão criar a revista literária A Nova Silva. E depois vão chamar outras pessoas e vão criar a Sociedade de Ensino Popular. Nós estamos mesmo em vésperas da implantação da República. Estes homens já professam estas medidas, não é? Da República. Bom, criar a Sociedade de Ensino Os Amigos do ABC. E depois, em 1911, já a seguir à implantação da República, chamando outros, como o Teixeira de Pascoais, o Álvaro Pinto, o António Carneiro, o Augusto Casimiro, sei lá, são muitos, né? E vão fundar a Renascença Portuguesa, que vai ter como órgão de comunicação a revista Águia, e vai funcionar na rua, vai ter a sua sede, na rua Mártires da Liberdade, 174, que é um bocadinho acima da papelaria académica do Nuno Canavês. É um prédio que está bem assinalado, é muito bonito. E isto, meus amigos e minhas amigas, a Renascença Portuguesa, a revista Águia, isto não foi brincadeira nenhuma. Isto foi, muito pelo contrário, foi muito sério. Isto deu um impulso extraordinário aqui na cidade do Porto, uma alegria intelectual, cultural, porque a Renascença Portuguesa e a revista reuniu um extraordinário grupo de homens de grande valor intelectual, todos eles empenhados na cultura, no ensino popular, e por isso mesmo eles vão também fundar, vão criar as ditas universidades populares, onde eles ensinam, regem cursos, desdobram-se em palestras, em conferências. Tudo isto está publicado, é só uma questão de se procurar. Eu estou aqui, por exemplo, a lembrar-me das belíssimas palestras do Teixeira de Pascoais, que estão publicadas num livro da Assírio e Alvim, A Saudade do Saudosismo. Estes homens também faziam esta alegria, este movimento, procurando com isso colmatar ou preencher a lacuna, a falta aqui no Porto de uma faculdade de letras, que não havia. Fazia falta, estes homens sentiam essa falta, mas não havia. A Universidade de Coimbra tinha o peso que tinha, era muito ciosa, enfim, do seu poder e não largava nada. Até que em 1919 o Leonardo Coimbra vai para Ministro da Instrução e vai aproveitar, enfim, o ensejo de ser Ministro, mas vai também aproveitar uma certa polémica, um litígio que havia entre a Universidade de Coimbra e o Governo Central, e vai criar aqui no Porto a Faculdade de Letras do Porto. Isto não foi pacífico. Claro que não foi a Universidade, tinha muito poder, tinha muito peso. O Leonardo Coimbra também era um lutador, não largava nada. Isto dá uma polémica do tamanho do país, não é? E o Leonardo Coimbra vai sofrer dissabores para toda a vida. Até porque ele também não fez só isso. Ele vai para o governo e só está no governo 3 meses. Não é culpa dele. Nesta altura, a República, isto funcionava mal, não é? Aquilo era governo atrás de governo, não é? Ele é ministro 3 meses, cria a Faculdade de Letras e depois vem do governo e vai reger a cadeira de Filosofia, para a qual até, como nós sabemos, nem está oficialmente autorizado, não está preparado, não tinha feito exame. Mas ele faz mais, ele vai ser o diretor da Faculdade de Letras. Quer dizer, ele vai ao governo 3 meses, cria a Faculdade de Letras, vem do governo, torna-se diretor da Faculdade de Letras e dono da cadeira de Filosofia. Isto é uma violência e eles não lhe perdoaram. Não lhe perdoaram e a Faculdade de Letras nasce condenada. Só funcionou 9 anos. É criada em 1919 e é extinta em 1928. Ela continua a funcionar, acho que até 31. Os alunos que estavam lá foram até ao fim. Mas ela é extinta por decreto em 1928.
No entanto, não demorou muito tempo para se dar conta de que o Leonardo Coimbra fez muito bem em criar a Faculdade de Letras e em tornar-se professor de filosofia. Porque ele foi um grande professor de filosofia, foi um mestre à imagem, sei lá, do Sócrates de Atenas. Tal como o Sócrates andava lá pelas ruas de Atenas, também ele andava aqui para a cidade de Porto, no meio dos seus alunos, os seus discípulos iam esperar à porta da faculdade, ele vinha pela cidade, entrava para os cafés dentro, a falar muito alto, a sarapantavam tudo, ninguém estava associado com ele. E vai deixar um grupo de seguidores extraordinário. O Santana Dionísio, o Adolfo Casares Monteiro, mas muitos de um valor intelectual extraordinário que criaram o movimento da filosofia portuguesa, que eu suponho que ainda hoje, enfim, não estou por dentro, suponho que ainda hoje estamos a ter essa influência. O Leonardo Coimbra foi também deputado, por 2 vezes. Mas isso ele era pior do que estes. Enfim, estes estão lá sempre. Hoje são bem remunerados. E, portanto, estão lá. Eu acho que no tempo do Leonardo Coimbra não eram remunerados. E ele poucas vezes lá foi até. E vai voltar a ser ministro em 1922. Mas se em 1919 ele só foi ministro 3 meses, em 1922 só foi nem dois meses chegou a ser. E veio-se embora. Ele também não era propriamente um político, ele era mais um ator, um criador de cultura, um dinamizador cultural, escrevia por aí pelos jornais, e por isso ele vai também chegar a ser presidente da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. E vai também ter condecorações, por exemplo, a Gra Cruz de Santiago. E vai fazer parte, ele vai pertencer à Academia de Ciências de Lisboa, que era assim o pico de prestígio que se teve para a pessoa. Como eu disse, o Leonardo Coimbra casou pelo civil apenas, mas ele vai ter uma conversão ao catolicismo. Em 1935, passado quase 30 anos do seu casamento, ele casou em 1907, no dia 23 de dezembro de 1935, ele vai casar-se pela Igreja. Vai casar na capela do Palacete das Pestanas, que é ao cimo da Rua do Almada, daquele edifício da esquina onde funcionou o governo civil. Por trás tem uma capela assim, original, não sei se é bonita, se não é, vale a pena ir lá ver, e há outra razão até para ir lá ver. A um e ao outro lado da porta, na frontaria desse rua, claro, até porque está sempre fechado, tem 2 estátuas em granito. Uma representa o São José, outra o São Joaquim. São obras do Soares do Reis. Quem casa ao Leonardo Coimbra é também uma figura muito bonita da igreja, que é o velho Padre Cruz. O Leonardo Coimbra, a esta altura, viviam na rua Antercantal, um bocadinho antes, quem vem da Arca d'Água para lá, um bocadinho antes do cruzamento da Constituição. O edifício já não existe. O Leonardo Coimbra casa-se ali no dia 23 de dezembro de 1935 e depois, portanto estamos em vésperas de Natal, não é? Pega na família e vão passar estas festas natalícias à lixa, à casa da família, em família. E estas festas natalícias, férias, não é? Pronto, lá fica. No dia do seu aniversário, ele nasceu em 30 de dezembro de 1883. Portanto, passados 52 anos, em 1935, por obrigações escolares, desloca-se de automóvel da Lixa ao Porto. E na descida de Baltar, entre Baltar e Gandra, vai ter um brutal despiste. O lugar está assinalado, há lá uma memória, uma placa, mármore, com um pensamento, como escrito que é o pensamento dele, que é mais ou menos isto. Não é mais ou menos isto. O homem não é uma inutilidade no mundo feito, mas o obreiro de um mundo a fazer. Está lá a assinalar o lugar onde ele teve um brutal despiste. É levado para o Hospital de Santo António, mas
passado 3 dias, no dia 2 de janeiro de 1936, morre. O seu funeral, um cortejo a pé até ao cemitério da Lapa, à igreja da Lapa, não é? Seguido por milhares de pessoas, segundo os jornais da altura, foi a maior manifestação de pesar que se viu até ali na cidade. No cemitério da Lapa, à boca da sepultura, o elogio fúnebre foi proferido por um dos seus mais fiéis seguidores, o Santana Dionísio. Foi sepultado no cemitério da Lapa e depois, passado aquele tempo que é estipulado, os seus restos mortais foram trasladados para a sua terra, para o cemitério da Lixa, onde, por sua própria vontade expressa, está sepultado em Campo Barraça. Muito obrigado.